Muito bem. Nossa reunião de hoje vai ser dividida em duas sessões. A primeira sessão vai ser um discurso público, uma palestra bíblica, que vai falar sobre um tema bem interessante. E a segunda parte vai ser o nosso estudo da Bíblia através da revista A Sentinela. Para fazer então nossa primeira parte, que é o discurso público, nós vamos convidar o nosso irmão Gustavo Carvalho, da Congregação Pereiras de São Paulo. Ele vai fazer o discurso com o seguinte tema: amizade verdadeira com Deus e com o próximo. Vamos dar atenção então para o nosso irmão Gustavo. Você já viveu a seguinte situação constrangedora? Você acabou de conhecer alguém, talvez na sua escola ou local de trabalho, e quer apresentar essa pessoa para seus companheiros. Daí você diz: pessoal, esse aqui é o meu novo amigo. Desculpa, como é mesmo o teu nome? É uma situação constrangedora, né? É uma gafe. Mas também nesse exemplo a gente percebe o mau uso da palavra amigo, quando na realidade a pessoa é apenas um conhecido. Mas qual é a diferença de um conhecido para um amigo? Bom, um conhecido a gente conhece coisas superficiais, talvez a aparência da pessoa, onde ele trabalha, onde ele mora. Mas um amigo, a gente conhece coisas mais profundas, a sua personalidade, suas qualidades, e ele conhece a nossa também. Podemos comparar a amizade à construção de uma casa. Ela precisa ter uma boa base e também colunas para se manter de pé. Que colunas são as qualidades que mantêm uma amizade de pé? Bom, vamos falar dessas qualidades? Na definição da palavra amigo, a gente já encontra uma primeira qualidade. Certo dicionário define amigo como alguém a quem se está ligado por laços de afeição ou estima mútua. Afeição, estima, a gente gosta de estar com essa pessoa e essa pessoa gosta de estar com a gente. Uma segunda qualidade é a confiança. Você que é pai ou mãe de filhos pequenos, confiaria deixar seus filhos enquanto você vai trabalhar deixar com um conhecido de bairro? É provável que não. Um amigo, a gente precisa ter mais conhecimento e confiança dessa pessoa, né? Um conhecido talvez a gente não confie tanto. Uma outra qualidade é a intimidade. É normal ter comunicação franca entre amigos, né? Conhecido, talvez a gente fale coisas sobre o clima, mas com uma amiga a gente pode abrir o nosso coração. É algo muito importante, a intimidade, boa comunicação. Entre amigos também tem aquela admiração, a gente conhece as qualidades da pessoa, então tem respeito e admiração por ela, né? Pelas boas qualidades que nosso amigo tem. E também lealdade e comprometimento nos bons e nos maus momentos. Principalmente nos tempos em que vivemos, né? Precisamos ter amigos leais ao nosso lado, não apenas conhecidos. Essas são qualidades que são como se fossem pilares. Mas qual é a base da verdadeira amizade? A base de toda a verdadeira amizade é o amor ao próximo. Nós somos amigos de quem nós amamos. E é o amor a Deus que nos motivará a buscarmos a amizade dele. Inclusive, o tema do nosso discurso é amizade verdadeira com Deus e com o próximo. Então, como podemos desenvolver essa amizade? Bom, a Bíblia fala muito de amizade, amor, boas qualidades. Então, observarmos alguns relatos na Bíblia nos ajuda a desenvolvermos essa verdadeira amizade. Um relato bíblico que eu gosto muito, que mostra para a gente como desenvolver uma verdadeira amizade, como uma amizade surge, é o relato de Davi e Jonatã. Você já parou para pensar como é que nasce uma amizade? Bom, alguns gostam de comparar o nosso coração ao recipiente. No começo ele é vazio, né? Mas à medida que a gente vai conhecendo o nosso amigo, suas qualidades, coisas que ele já fez por nós, uma palavra como um elogio, um sorriso sincero, tem uma hora que o nosso coração ele meio que transborda, né? Em favor daquela pessoa. Então, de repente, a pessoa era um conhecido, mas o nosso coração transbordou e a pessoa passa a ser o nosso amigo. Foi isso que aconteceu entre Davi e Jonatã. O momento que surgiu a amizade é relatado na Bíblia. Eles se conheciam.
O momento que eles se conheceram foi quando Saul precisou de alguém para tocar harpa para ele e indicaram Davi. Davi tocava harpa muito bem, ele era conversador. Disseram até que Deus estava com ele. Ele havia matado um leão e um urso. Falaram que ele era corajoso. E Davi passou a frequentar o palácio do rei. Saiu de trás dos rebanhos do seu pai e passou a ser escudeiro do rei. Naquele momento ele conheceu Jonatã, que era o filho de Saul. Jonatã era um príncipe em Israel, líder da nação nas batalhas de Jeová. A diferença de idade dos dois era grande. Davi talvez tivesse uns 17 anos e Jonatã era um homem maduro, com uns 47 anos. Mas pessoas distintas desenvolveram uma forte amizade. Quando surgiu a amizade entre eles? O relato aqui de 1 Samuel, capítulo 18, fala. Abram, por favor, suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 18. Vamos ler o versículo 1. Eles já eram conhecidos, né? E esse relato aqui, o contexto, no versículo 17, mostra aquela batalha entre Davi e Golias. Depois da batalha, Davi foi chamado para conversar com o rei Saul e Jonatã. 1 Samuel 18:1 diz: Depois dessa conversa entre Davi e Saul, surgiu uma grande amizade entre Jonatã e Davi. E Jonatã começou a amá-lo como a si mesmo. Então algo mudou no coração dos dois, né? Quando Jonatã viu Davi com uma nova perspectiva, né, como um homem de fé, coragem, disposto a defender o nome de Jeová, o povo de Jeová, o coração de Jonatã como que transbordou para com Davi. E eles passaram a ser grandes amigos. Nesse momento, nasceu ou surgiu uma amizade que foi inquebrantável, né? Muito bonita. Eles tinham amor por Jeová como a base. Mas temos uma foto que até mostra outras qualidades também que podemos encontrar na amizade de Davi e Jonatã. Na foto a gente percebe que eles tinham idades diferentes, né? Mas as qualidades ficam bem evidenciadas dessa amizade, né? Por exemplo, a lealdade e comprometimento. Esse era um mau momento na vida de Davi. Ele estava fugindo do pai de Jonatã, estava escondido. Mas naquele momento, Jonatã foi até ele e fortaleceu a mão de Davi em Jeová. Isso mostra como é importante a lealdade e o comprometimento nos bons e nos maus momentos. Também a gente percebe a confiança, né? Davi não teria falado do esconderijo onde ele estava para um inimigo ou um desconhecido. Mas Jonatã sabia onde Davi estava escondido, isso demonstrava confiança, e também a comunicação honesta e franca que existia entre eles, né? Confiança e intimidade. Eles podiam fazer confidências um ao outro. Também a gente percebe o respeito e admiração, né? Porque os dois tinham o desejo de defender o nome e o povo de Jeová. E aquela afeição que, de forma bíblica apropriada, Davi e Jonatã sempre expressaram um pelo outro. E Jonatã nunca teve ciúme de Davi por exemplo, o trono ter saído da família dele para passar para a família de Davi. Muito pelo contrário, Jonatã sempre colocava os interesses de Davi em primeiro lugar. Obrigado pela imagem. Então, vimos que tinha qualidades que edificavam essa amizade e também a base era o amor genuíno a Jeová e também ao próximo. Aquela amizade foi inquebrantável. Um outro exemplo de um leal amigo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo ele tinha vários amigos entre os seus discípulos e apóstolos. Podemos mencionar Lázaro, Marta, Maria. Só nesse exemplo a gente aprende uma lição. Nós, como cristãos e imitadores de Jesus, podemos ter amizade com homens e mulheres, desde que seja feito de forma respeitosa. Mas entre todos os discípulos, Jesus tinha um apego principal com 12 apóstolos. Ele escolheu 12 para serem mais amigos íntimos, próximos, né? E desses 12 ainda tinha 3, Pedro, Tiago e João. E desses 3 tinha também um, que era o apóstolo amado, João. Então, o que é que a gente aprende? Aprende que é natural, como seres humanos, termos muitos amigos, mas entre esses amigos ter alguns que nós temos mais afinidade. Isso aconteceu com Jesus. Agora, o que nós não podemos fazer é só ter aquele pequeno grupo de amigos. Aí isso não seria imitar o exemplo de Jesus. A Bíblia ainda contém outros bons exemplos, mas todos eles seguem a mesma estrutura, né? Por assim dizer.
a base, que é o amor a Jeová e ao próximo, e as boas qualidades que mantêm essa amizade de pé. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre como se tornar amigo de Jeová. Jeová, ele é o nosso Criador, ele nos ama, mas é necessário para a gente também demonstrar amor por ele. Quando a gente nasce, a gente não é automaticamente amigo de Jeová. Lembra que comparamos o nosso coração a recipiente vazio, precisa ser preenchido com informações sobre Jeová. Então, à medida que vai passando o tempo, à medida que a gente vai conhecendo quem é Jeová, as suas qualidades, o que ele fez por nós, o que ele vai fazer para o futuro, tem um momento que o nosso coração meio que transborda, e aí a gente passa a deixar de ser um conhecido de Deus para ser amigo de Jeová. Inclusive, é possível para todos nós sermos amigos de Jeová. No site JW tem uma aba, uma seção Torne-se Amigo de Jeová. E lá tem mais de 40 vídeos do Pedrinho e da Sofia, que são voltados para as crianças, porque até as crianças podem ser amigas de Jeová, desde que o coração seja preenchido e transborde, né? A amizade, as etapas que levam à amizade com Jeová são as mesmas, mas a maneira como a gente evidencia essas qualidades é num grau mais elevado. Por exemplo, entre amigos, a gente tem respeito e admiração, né? Mas para com Jeová, esse respeito e admiração se torna adoração. A gente adora Jeová, de tanto que a gente admira ele. E o amor que sentimos por ele? Bom, o amor precisa ser demonstrado. E demonstrado por meio de ações. E é assim mesmo, né? Mesmo com os nossos amigos, a gente precisa demonstrar amor em ações. Imagine um noivo que diz para sua noiva que ele a ama muito e que não vê o dia do casamento. Será que ele já demonstrou amor por completo por ela? Ele ama de verdade, mas ainda não demonstrou totalmente o seu amor. Mas depois do casamento, no dia a dia, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por ações, ele vai demonstrar que esse amor é verdadeiro. Então, as nossas ações precisam demonstrar que nós amamos o nosso amigo Jeová. E são ações de obediência. Por quê? Porque Jeová não é só o nosso amigo, mas também é o nosso Deus e Pai Celestial. Então, precisamos obedecer a Ele. Alguém que entendia muito bem essa necessidade de demonstrar confiança e obediência ao seu amigo Jeová foi Abraão. E veja qual foi o resultado dele ter feito isso, aqui em Tiago, capítulo 2, 21 a 23. Abram, por favor, suas Bíblias em Tiago 2, 21 e 23, e vamos ver o resultado de Abraão ter desenvolvido qualidades como amor, obediência, confiança para com Jeová. Tiago 2, versículo 21 a 23. Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Veja que a sua fé agiu junto com suas obras, e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Então a gente vê aqui no versículo 22 que Abraão tinha fé em Jeová. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, e também a realidade de coisas não observadas. Jeová, ele é real, embora nós não consigamos ver com os olhos físicos, literais, né? Então precisamos ter os olhos da fé para acreditarmos em Jeová e também de que ele quer ser o nosso amigo. Abraão tinha essa confiança nesse grau elevado, né? Fé. E ele demonstrou que tinha fé por meio de suas obras. Qual foi o resultado? Final do versículo 23. Ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Amigo de Jeová, que privilégio, não é, irmãos? Abraão foi considerado, então, tendo uma amizade preciosa com Deus. Ele cumpriu o objetivo da vida. Nós, como criaturas, precisamos não só viver, mas dar glória ao Criador e sermos amigos dele. É isso que Jeová espera. É tanto que a Bíblia fala que quando Abraão morreu, ele estava satisfeito com a vida que teve, porque ele cumpriu o objetivo da vida. Então, é muito gratificante para a gente se empenhar em ter uma amizade com Jeová. Ficamos realizados na vida. Ficamos contentes com esse grande privilégio. Agora, é claro, assim como Abraão, temos que reconhecer que
nossas obrigações para com Jeová são maiores do que as obrigações que temos para com os nossos amigos, né? Mas, à medida que Abraão demonstrou amor, confiança, que chamamos de fé, respeito e admiração, que dizemos que é adoração a Jeová, ele se tornou amigo de Deus. Podemos até concluir que a nossa amizade com Jeová depende de seguirmos os requisitos que a Bíblia descreve para os amigos de Deus. E esses requisitos nós podemos encontrar no Salmo 15. Vamos considerar o Salmo 15, de 1 a 5, e vermos quais são esses requisitos dos amigos de Jeová. Até cantamos, né, no início da reunião, quem pode ser amigo de Jeová, né, baseado nesse Salmo 15. Salmo 15. Vamos considerar primeiro o versículo 1. Ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Quem pode residir no teu santo monte? Quando o versículo iniciou com a pergunta, ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Poderia ser traduzido, ó Jeová, quem pode ser teu amigo? Por que podemos falar isso? Porque nos tempos bíblicos, uma tenda era um só cômodo, não tinha divisórias. E normalmente dentro daquela tenda, aquele ambiente simples, tinha o pai, a mãe, os filhinhos. Então, convidar alguém para ser hóspede na tenda significava aceitar aquela pessoa como parte da família, um verdadeiro amigo. Então, quem pode ser amigo de Jeová? Vamos ver as respostas aqui no versículo 2. Aquele que anda de modo íntegro, que faz o que é certo e que fala a verdade no coração. Andar, fazer, falar. 3 verbos de ação. Vamos nos concentrar aqui no andar e fazer? Nós precisamos fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Ter um proceder íntegro da vida. Para um amigo, a gente gosta de fazer algumas coisas para agradar. Mas no caso de Jeová, nós queremos fazer todas as coisas para agradar a Ele. E o que Ele pede para a gente, por exemplo, é que a gente defenda o nome dEle. Por isso que é tão importante para nós falarmos da nossa amizade, na amizade que temos com Jeová, para outros. Será que seria correto nós escondermos a amizade que temos com Jeová de outras pessoas? Bom, imagine a seguinte situação. Um famoso, ele está num local público, talvez num aeroporto. E aí os populares, pessoas anônimas, né, se encontram com ele, o que é que eles fazem? Vamos tirar uma foto? Tiram selfie, né? Mas o que é que eles fazem depois com a foto? Eles guardam para eles? Não, eles divulgam nas redes sociais, né? Olha, eu tirei a foto, mas eles nem são amigos. Agora, será que seria correto nós escondermos nossa amizade com Jeová? Não seria. Precisamos fazer o que é certo, divulgarmos nossa amizade que temos com Jeová para outros. Também no versículo falou sobre falar a verdade de coração. É uma comunicação honesta, sincera com Jeová. Podemos conseguir isso por meio de orações de coração. Jeová é o nosso amigo, ele quer nos ouvir, ele quer nos escutar, né? Não é natural termos comunicação entre amigos, né? A gente não vê a hora de chegar em casa, de ter um sinal de telefone, para falarmos com os nossos amigos, né? Contarmos o que passamos, dividirmos as alegrias, pedirmos ajuda. Com Jeová também. Jeová, ele quer que a gente abra o nosso coração para ele, né? Ele nos escuta. Ele é um amigo que não vai contar os nossos segredos para outros. E ele nunca vai nos prejulgar, ele entende o que nós passamos na vida. Tem coisas que podemos abrir o nosso coração para Jeová, que Jeová ele vai nos ouvir com certeza, né? Não importa a hora. Bom, alguns não sabem, por conta da ansiedade que estão vivendo, o que vão falar para Jeová, né? E isso é natural. Mas uma frase que um irmão orador comentou, falando sobre orações de coração, ele disse que quando se trata de orações, mais vale para Jeová um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, não se preocupe, né? Abra o seu coração para Jeová, fale a verdade de coração que Jeová vai te ouvir. Hoje, na Sentinela, nos parágrafos 6 a 8, vamos ver a importância de se orar regularmente também. No versículo 3, a gente observa um outro requisito do amigo de Jeová,
que diz: Ele não usa a língua para caluniar, não faz nenhum mal ao seu próximo e não difama seus amigos. Não, não e não há ações e palavras erradas, inclusive palavras que poderiam prejudicar a reputação dos amigos de Jeová e a nossa reputação também. Versículo 4. Ele rejeita aquele que é desprezível, mas honra os que temem a Jeová. Não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo para si. Então a gente percebe aqui a qualidade do comprometimento com Jeová e com os amigos de Jeová. A gente rejeita quem é desprezível, quem despreza Jeová e as normas bíblicas dele. Por que nós fazemos isso? Porque mesmo os amigos humanos têm uma grande influência sobre nós. Alguns já compararam a amizade que temos a um elevador. Ele pode fazer com que a gente suba na vida ou, se escolhermos mal, fazer com que a gente desça para o subsolo. Então, precisamos ser amigos daqueles que são amigos de Jeová. Esse é o requisito aqui do versículo 4. E também o versículo falou, não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo. Quer dizer, é uma pessoa de palavra, confiável. É isso que Jeová espera, né, dos seus amigos, que sejam confiáveis. No versículo 5 ainda diz, não empresta seu dinheiro com juros e não aceita suborno contra o inocente. Então, quando a palavra usada aqui, juros, era lá na raiz hebraica, ela tinha um sentido assim de morder. Quer dizer, os israelitas estavam, alguns, né, de maneira egoísta, estavam se aproveitando daqueles mais pobres, estavam agindo como agiotas, arrancando o couro do pobre, mordendo, né? Será que uma pessoa egoísta, ela pode ser amiga de Jeová? Não pode, né? Então, nossos bens materiais precisam ser usados para promover os interesses do reino e também fazer o bem a outros. Se nós fizermos isso, que está registrado no Salmo 15, o final do versículo disse, quem age assim nunca será abalado. Então, aprendemos um pouquinho sobre a amizade com Jeová. Vamos falar agora sobre a amizade com o próximo? Por que é tão importante? A gente tem uma segunda imagem que mostra o porquê é tão importante. Nessa cena, a gente percebe algo que pode acontecer no futuro durante a grande tribulação. Vários irmãos e irmãs se reúnem em segurança num sótão e, apesar de estarem vivendo um momento tão difícil, eles se sentem encorajados por ter a companhia uns dos outros. Inclusive, eles são amigos de Jeová porque a gente vê a Bíblia, publicações nas mãos deles. Mais tarde, durante o discurso, em outras fotos, vamos perceber que os mesmos irmãos já tinham uma boa amizade entre si muito antes de começar a grande tribulação. Obrigado pela imagem. Aqui, entre o povo de Jeová, entre a família de Deus, os testemunhos de Jeová, nós temos a oportunidade de ter os melhores amigos possíveis. Aqui é um ótimo local para fazer e manter verdadeiras amizades que durarão para sempre. Quando a gente conhece um irmão, a gente já pode dizer que a gente conhece bastante sobre ele. Por quê? Porque a gente já sabe que temos a mesma base, que é o amor por Jeová. Ele tem fé em Jeová, isso é importante. E também outras qualidades, como ele tem a esperança do reino, ele é uma pessoa que tem os mesmos padrões de moral. Então, isso já é meio caminho andado para alguém ser um verdadeiro amigo. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo outras qualidades. Não é exagero dizer que nós temos os melhores amigos possíveis nesses últimos dias e temos muitos amigos espalhados no mundo todo. Só que muitos nós ainda vamos conhecer durante a nossa vida. Jesus ele demonstrou amor à humanidade de modo geral por pregar o reino e fazer o bem para aqueles que estavam em sua volta. E nós imitamos Jesus nesse aspecto. Mas o interessante é que Jesus só dedicou a espécie de amor que se espera de uma amizade aos que eram amigos de Deus. E a gente faz exatamente isso, né? Lembrando do Salmo 15:4. Além de uma forte base, que é o amor a Jeová e ao próximo, é necessário também desenvolvermos boas qualidades. Essas qualidades vão manter a amizade estável, né? Então, a gente tem uma série de 3 fotos que mostram algumas dessas qualidades. A primeira delas, a gente percebe nessa foto respeito, admiração
e intimidade, à medida que eles vão se conhecendo mais. Duas irmãs, elas participam no trabalho de pregação e depois elas estão juntas durante a grande tribulação. É interessante que, à medida que a gente vai trabalhando com os nossos irmãos, nos projetos teocráticos, a gente tem a oportunidade de ver as belas qualidades deles, podemos aprender com eles, e isso aumenta o nosso amor pelos nossos irmãos, que se tornam grandes amigos. Ao vermos um irmão explicando com coragem uma de nossas crenças, por meio de uma ligação para um número aleatório, né, e desconhecido, a gente admira o nosso irmão. Ao ver que o irmão está escrevendo uma carta para mudar a vida de alguém que vai receber aquela carta, a gente passa a ter mais respeito e admiração por eles também. Então, essas qualidades precisam ser cultivadas hoje para que elas possam perdurar em momentos difíceis também. A próxima foto mostra as outras qualidades, como afeição. Afeição por ser bondoso, paciente, humilde e perdoador. Também lealdade ao amigo e aos princípios justos. A gente vê que as irmãs estão tentando fazer as pazes entre elas, e elas com certeza fizeram. Dá para ver na expressão facial, no carinho que elas estão se comunicando, né? E depois, durante a grande tribulação, elas estão juntas ali, fortalecendo a fé uma da outra. Mesmo tendo os melhores amigos possíveis, nós não somos perfeitos, e uma amizade pode ficar como que estremecida. Alguns gostam de comparar uma amizade estremecida a uma roupa que a gente gosta muito e que foi descosturada, né? Será que a gente jogaria essa roupa fora só porque descosturou? Não, a gente pediria para consertar. Então, uma amizade estremecida e uma roupa descosturada, ambas podem ser consertadas. Inclusive, sobre essa qualidade tão importante que é a humildade, alguns gostam de comparar assim. A humildade é aquela qualidade que faz com que dois homens, em topos de montanhas diferentes, né, separados por um vale, possam resolver as diferenças. Se eles continuarem ali, não vão conseguir resolver, mas na medida que eles descem, aí eles conseguem resolver a diferença. Então, a humildade faz com que a gente desça daquela situação que a gente está, se aproxime do irmão e resolva a diferença, né? Isso é muito importante nos verdadeiros amigos. Uma última foto fala de outra qualidade. A gente percebe aí comprometimento, confiança, intimidade, lealdade. Nós precisamos estar dispostos a dar de nós mesmos para os nossos irmãos, do nosso tempo, nosso entendimento, nossos bens materiais. Se for necessário, até estar disposto a sacrificar nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus fez isso. A gente até consegue ver nesse casal a empatia, na medida que eles escutam o irmão desabafando. Talvez seja um problema que ele já comentou outras vezes. Mas o importante é que eles estão juntos novamente ali durante a grande tribulação. A amizade deles vai durar para sempre. Obrigado pelas imagens. Essa disposição de dar a vida pelos nossos irmãos aconteceu com alguns irmãos agora, nos tempos modernos, em países com guerra, como a Alemanha nazista, Malawi, Ruanda, países que enfrentaram desafios verdadeiros e que os irmãos eles continuaram unidos apesar das dificuldades. Bom, o que nós aprendemos durante o nosso discurso? Vamos fazer uma recapitulação pensando nas bênçãos que acompanham as verdadeiras amizades? Nós vimos que é possível, sim, sermos amigos de Jeová. Não é algo irreal, irrealista. Não, Abraão se tornou amigo de Jeová e nós também podemos ser. É um grande privilégio. Isso faz com que nossa vida seja realizada, né? O objetivo da vida é sermos amigos do Criador. Agora, assim como Abraão, devemos nos lembrar que temos obrigações para com Jeová. Precisamos, por meio de ações, mostrar que confiamos, adoramos, amamos a Jeová. Assim como Jesus, nós queremos fazer todas as coisas para agradar ao nosso amigo Jeová. Mas o esforço de ser amigo de Deus nos abre portas para também termos amizade entre aqueles que são da família de Jeová. Aqui nós encontramos verdadeiros amigos. As amizades, elas vão durar para sempre porque se baseiam no amor que temos por Jeová. O fato é que, como seres humanos, nós temos fome de amizade. Se nós não matássemos essa fome, né, de maneira saudável, com amigos de verdade dentro da congregação, nós teríamos amigos que seriam prejudiciais, seriam como comida estragada,
que pode até saciar a fome, mas prejudica. Não é nada saudável. Nunca se esqueçam, então, queridos amigos e irmãos. A amizade com Deus nos dá felicidade agora e em breve nos conduzirá ao futuro paraíso que Jeová promete, onde, com as bênçãos de Deus, todos serão amigos de verdade por toda a eternidade. Através da revista Sentinela. E para fazer isso, nós vamos convidar o nosso irmão Corey Smith. Então, gostaríamos de dar boas-vindas à segunda parte da nossa reunião. Hoje, estudo da Bíblia, através da Sentinela. Temos um estudo muito encorajador esta noite para a gente considerar. Com certeza, nós vamos ficar muito incentivados com esse estudo. Então, para dar um bom ano, nós enfrentamos situações estressantes, preocupantes, que causaram ansiedade e nós precisávamos nos controlar os sentimentos para não ficar ansiosos. Com certeza, várias ou muitas vezes. E é bem provável que durante esse período, em algum momento, nós recorremos a esse texto. A base do nosso tema esta noite é nosso texto do ano para 2021. Isaías 30:15, que diz: sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Com certeza, esse texto tem ajudado muitos durante esse tempo. E hoje nós vamos ter a oportunidade de entender um pouco mais a fundo por que podemos confiar em Jeová. E nós vamos ver 6 dicas que vão nos ajudar a colocar isso em prática, aumentar nossa confiança em Jeová e receber essa paz tão importante para nós, especialmente com as coisas que estamos enfrentando. Então, nós queremos que os irmãos fiquem bem à vontade com seus comentários. Podem comentar as perguntas, os textos citados e não citados, e também as fotos, que temos vários aqui no estudo também. Fiquem bem à vontade. Lembrando que se demos comentários breves, nós vamos dar oportunidade para outros também comentar o que prepararam. Então, vamos começar a leitura desse estudo. E agora com o parágrafo 1, quem fará a nossa leitura, irmão Daniel Moutinho. Todos nós queremos uma vida calma e pacífica. Ninguém gosta de se sentir ansioso, mas, vez por outra, talvez passamos por alguma ansiedade. Por isso, alguns de nós fazem a mesma pergunta que o rei Davi fez para Jeová: até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Muito bem, então, pergunta, assim como o rei Davi, o que alguns de nós perguntam? Irmã Érica, por favor. Então, muitos de nós, ao passarmos por ansiedades e preocupações, nos perguntemos o mesmo que Davi, no Salmo 13:2. Até quando terei ansiedades, preocupações, tristeza em meu coração todo dia? Muito bom. Pergunta bem válida, né? Irmão Vinícius também? E isso é bem natural, porque nenhum de nós gostaríamos de passar por ansiedade. Todos nós gostaríamos de ter uma vida calma e pacífica. É verdade. Então, nós vamos ver como esse estudo vai nos ajudar. Vamos ler agora o parágrafo 2. Infelizmente, não dá para ficarmos totalmente livres da ansiedade, mas podemos fazer muito para controlá-la. Neste estudo, vamos primeiro identificar algumas coisas que podem causar ansiedade. Depois, vamos ver 6 modos práticos de permanecermos calmos ao lidarmos com nossos problemas. Então, a pergunta, o que vamos ver neste estudo? Irmão João Brito, por favor. Então, já que não dá para ficarmos livres, né, da ansiedade, como que a gente pode controlar ela? E é isso que a gente vai aprender. Primeiro, nós vamos identificar algumas coisas que podem causar ansiedade e depois vamos ver 6 modos práticos de permanecermos calmos ao lidar com os nossos problemas. Excelente. Então, com certeza, vamos tirar muito proveito e podemos ver maneiras que podemos aplicar o que está aqui nesse estudo. Então, vamos passar para o primeiro subtema aqui. Que coisas podem nos deixar ansiosos? Leitura do parágrafo 3. Algumas coisas nos causam ansiedade e estão fora de nosso controle. Por exemplo,
Não podemos impedir que o preço da comida, da roupa e da moradia aumente todo ano. Também não conseguimos controlar quantas vezes nossos colegas de trabalho ou de escola vão nos tentar a fazer algo desonesto ou imoral. E não podemos impedir que aconteçam crimes no lugar onde moramos. Esses problemas existem porque vivemos num mundo onde a maioria das pessoas não segue princípios bíblicos. Satanás, o Deus desse sistema de coisas, sabe que a ansiedade deste mundo vão impedir algumas pessoas de servir a Jeová. Não é de admirar que esse mundo esteja tão cheio de situações estressantes. Parágrafo 3. Que pressões enfrentamos e será que conseguimos controlá-las? A irmã Rosiane. Algumas pressões que enfrentamos é o aumento do custo de vida, comida, roupa, moradia. Também não conseguimos controlar se, digamos, pessoas no nosso trabalho ou na nossa escola são desonestas ou são imorais. Também não podemos controlar se onde moramos tem crimes. Então, são coisas que acontecem porque vivemos no mundo de Satanás. Muito bom. Obrigado. Irmã Luciana. E é interessante esse texto de Mateus 13, 22, porque ele mostra um motivo para nós tomarmos cuidado com as ansiedades e também com como as pressões nos afetam. Porque na ilustração da semente, o texto menciona que as ansiedades deste mundo sufocam a palavra no coração de muitos e se torna infrutífera. E o diabo sabe disso, e ele pode usar essa armadilha para nos enlaçar. Então, é realmente importante controlarmos a ansiedade. Muito bom. Difícil, mas é importante fazermos isso. Muito bom. Obrigado, irmãos, pelos comentários. Agora vamos passar para o 4 e ver um pouco mais sobre essas pressões. Quando passamos por grandes pressões, nossa reação pode ser ficar extremamente ansiosos. Por exemplo, podemos ficar preocupados de não ter dinheiro suficiente para cuidar de nossas necessidades. Ou podemos ter medo de que uma doença nos impeça de trabalhar ou nos faça perder o emprego. Também podemos ficar preocupados de ceder a uma tentação e desagradar a Deus. Além disso, Satanás em breve vai levar seus apoiadores a atacar o povo de Deus. E podemos ficar ansiosos por não sabermos como vamos reagir a esse ataque. Nós talvez nos perguntemos: será que é errado ficar preocupado com essas coisas? Bom, então, parágrafo 4. Como podemos reagir quando passamos por grandes pressões? Irmã Elisângela? Então, nós podemos ficar extremamente ansiosos, né, quando passamos por algumas pressões desafiadoras, como, por exemplo, a que falou de você querer cuidar das nossas necessidades e não conseguir, né? Também ter medo de ficar doente, perder o emprego. Algum chefe de família, né, tem que cuidar da sua família, você fica preocupado com a sua saúde. Também a pressão de desagradar a Jeová, pressão também de ataque de pessoas que estão a favor de Satanás, né, impedir que a nossa obra seja feita. Então, tudo isso são situações que nos traz pressões e a gente fica muito ansioso. Então, a gente pode, uma hora ou outra, ficar com essa ansiedade em extremo. Verdade. Obrigado. Irmão Ulisses, também? E também o diabo em breve vai levar os seus apoiadores a atacar o povo de Deus, nós que servem lealmente a Jeová. E a gente pode ficar muito ansioso por não sabermos se a gente vai ser fiel a Jeová ou não, se a gente vai conseguir fazer isso, ou se iremos ceder em algum momento. Pensar para frente, nesse caso aqui, pode fazer ficar paralisado hoje em dia. Então é importante a gente ficar preocupado com relação a esse assunto. É verdade. Então, vemos que tem motivos de ficar preocupados, né? Mas nós vamos passar agora a ver a resposta à pergunta no fim do parágrafo aqui. Será que é errado ficar preocupado com essas coisas? Vamos ver um conselho bem equilibrado de Jesus no parágrafo 5 agora. Nós sabemos que Jesus disse aos seus seguidores: parem de se preocupar. Será que Jesus quis dizer que não devemos ficar ansiosos com nada? Claro que não.
Afinal, alguns servos leais de Jeová do passado enfrentaram momentos de ansiedade, e eles não perderam a aprovação de Jeová. Na verdade, Jesus estava nos consolando. Ele não quer que fiquemos tão ansiosos com as preocupações dessa vida a ponto de isso afetar o nosso serviço a Deus. Então, o que podemos fazer para controlar a ansiedade? Então, a pergunta no 5 diz: o que Jesus quis dizer com as palavras "parem de se preocupar"? O irmão Santiago? Então, basicamente, Jesus estava dando um consolo, né? Porque ele sabia que mesmo servos fiéis, leais, eles teriam momentos de ansiedade, se sentiriam assim. E o que ele queria é que esses servos dele, né, aqueles que estavam seguindo a Jeová, né, que eles não ficassem se sentindo dessa forma. Não permitissem que as preocupações tomassem conta da vida dele, a ponto até de afetar o serviço que ele presta a Jeová. Então, realmente, eram palavras de consolo. É como se dissesse: calma, as coisas vão melhorar. Isso. Muito bom. Bom, Jefferson também? E uma garantia disso é 1 Reis 19:4, que mostra um desses exemplos de servos leais do passado que não conseguiram ficar longe de sofrer ansiedade. Aqui mostra o exemplo de Elias, que ele começou a refletir no que ele estava passando, começou a se sentir inútil, pediu para morrer. Ele começou a se avaliar segundo os seus próprios padrões, se enxergou um fracasso. Mas Jeová, ao contrário de recriminar Elias, o ajudou. Verdade. Um exemplo muito tocante também, né? Irmão Guilherme, também? Também um ponto importante de lembrar, né, o que diz a nota aí, de que não é para a gente confundir o que Jesus falou de ansiedade com algumas pessoas que talvez tenham, alguns irmãos que talvez tenham ansiedade extrema ou pânico, né? Que daí é um tipo de ansiedade bem grave, um problema de saúde mesmo, né? Não é para confundir esses dois que Jesus estava falando. Muito bom. Obrigado por mencionar a nota também. É verdade. Então, podemos ver realmente o que ele quis dizer com essas palavras, né? Isso vai ser de ajuda ao examinar o resto do artigo também. Também, no fim do parágrafo, diz que nós queremos saber como podemos controlar a ansiedade, já que não dá para eliminar, né? Então, quem poderia, por favor, mencionar para nós, aqui no quadro que mencionado, como fazer isso? Os 6 pontos que vamos considerar durante esse estudo hoje. Irmã Agar, por favor. Então, os 6 pontos são: ore regularmente, confie na sabedoria de Jeová, aprenda de exemplos do passado, decore textos bíblicos, sempre se associe com o povo de Deus e fortaleça sua esperança. Excelente. Então, nós vamos considerar esses pontos e queremos focar em como podemos aplicar isso para conseguir mais paz, mais calma, com confiança em Jeová. Então, vamos passar para o próximo subtema, então, agora, sobre esses 6 pontos, que tem o tema 6 coisas que vão nos ajudar a permanecer calmos. 1. Ore regularmente. Quando estiver bastante ansioso, ore pedindo a ajuda de Jeová. Ele vai dar a você a paz de Deus, que está além de toda a compreensão humana. Por meio de seu poderoso Espírito Santo, Jeová vai nos acalmar. Primeiro, vamos pedir um leitor para o nosso texto aqui, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Poderia ler para nós? Irmão Vinícius, por favor. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e sua mente por meio de Cristo Jesus. Excelente, obrigado, irmão Vinícius. E a pergunta, de acordo com Filipenses 4, 6 e 7, o que pode nos acalmar? Irmão Fragoso, Daniel Fragoso, por favor. É uma das poderosas ajudas, né, que nós temos para nos deixar mais tranquilos ou com a nossa ansiedade mais controlada, é orar para Jeová, né?
Porque quando a gente ora, o Espírito de Jeová atua e consegue organizar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Conseguimos ver as coisas com mais clareza, porque Jeová nos dá a sua paz. Então nós conseguimos ficar mais tranquilos com a paz que Jeová nos dá por meio da oração. É uma importante ajuda, um importante aliado contra a ansiedade. Muito bom. Interessante que é o primeiro ponto que estamos considerando aqui também, né? Irmã Cíntia? E eu acho muito interessante no texto de Filipenses, porque fala que essa paz de Jeová é como um vigia que cuida da segurança do prédio, né? Ficam resguardando a nossa mente no sentido de não deixar que as ansiedades esmagadoras do mundo entrem no nosso coração e nos tirem e nos roubem a tranquilidade. Então, a oração é muito importante para a gente ter essa paz de Jeová. Excelente, com certeza. Irmão Felipe também? Geralmente, quando a gente está ansioso, a sensação que a gente tem é que os pensamentos controlam a gente, né? Mas com a oração, com a paz de Deus, acho que essa paz ela está além de toda compreensão, supera todo o pensamento. Então, a paz de Jeová nos ajuda a controlar os nossos pensamentos. É uma coisa que a gente não consegue fazer sozinho, né? Só com a ajuda dele a gente vai conseguir fazer isso. Essa ajuda é essencial, né? E alguém gostaria de comentar aqui a foto também? Como que relaciona com esse parágrafo? Irmão Manuel, por favor. Então, na foto a gente vê justamente essa irmã colocando em prática este ponto da oração regular. Em vários momentos do dia, então antes das refeições, durante o estudo pessoal dela, enquanto ela faz outras atividades do dia também, várias vezes ela está recorrendo à oração. E assim, durante todo o dia, ela vai ser beneficiada com a paz que vem de Jeová. Excelente. Então, muito bom para nós também imitarmos esse exemplo. Vamos continuar um pouco mais sobre oração, parágrafo 7. Ao orar, abra seu coração a Jeová. Seja específico. Diga a ele qual é o problema e conte como você se sente. Se o seu problema tiver uma solução, peça que Jeová o ajude a saber o que fazer e a ter força para colocar a solução em prática. Se a solução do seu problema estiver fora do seu controle, peça que Jeová ajude você a não ficar preocupado demais com o assunto. Quando você é específico em suas orações, fica mais fácil enxergar de modo claro a resposta de Jeová. Se a resposta para a sua oração não vier rapidamente, não desista. Jeová não quer que apenas que você seja específico em suas orações. Ele também quer que você seja persistente. O 7. O que devemos ter em mente ao orar? Irmão João, por favor. Então nós devemos abrir o nosso coração para Jeová, sendo específico nos assuntos, né, que estão nos preocupando, e dizer para Jeová qual que é o problema, como que a gente se sente. Se o problema tiver solução, a gente pode pedir a Jeová para nos ajudar a saber o que fazer e ter força para colocar a solução em prática. Agora, se o problema não tiver solução, estiver fora do nosso controle, a gente pode pedir a Jeová para não ficar preocupado demais com o assunto. Excelente. Bom, Guilherme também? E falando mais sobre oração, é bom te lembrar também de não esperar uma resposta imediata, né? Ou no momento que a gente quer, né? Jeová espera que a gente seja específico nas nossas orações, mas ele quer que a gente seja persistente também. Tem até uma ilustração no parágrafo ali de Jesus, né? Que fala daquele homem que foi pedir algo na casa do amigo de noite, né? E daí ele acabou sendo atendido porque ele foi persistente, né? E Jesus fala, né, que se a gente conseguir persistir nisso, persistir em pedir, Jeová vai dar pra gente, sim, a orientação que a gente precisa. Excelente. Muito bom. Então, bons pontos aqui nesse parágrafo, né? E bem interessante essa parte que fala se quando nós somos específicos, fica mais fácil enxergar a resposta de Jeová, de modo claro. Então, é um bom motivo de ser específico, né? Realmente é um ponto aí pra gente colocar em prática também. Agora vamos passar para o parágrafo 8. Ao lançar suas ansiedades sobre Jeová, inclua palavras de agradecimento.
É bom nos concentrarmos nas coisas boas que temos, mesmo quando a situação está difícil. Se você estiver com o coração apertado e não souber o que dizer, lembre-se de que Jeová responde até mesmo às orações simples, como, por favor, me ajude. Então, o que devemos incluir em nossas orações? Bom, Mateus? Então, também é bom a gente incluir agradecimentos, né? E isso vai ajudar a gente a se concentrar nas coisas boas que a gente tem, mesmo que a situação da nossa vida talvez esteja sendo desafiadora. Muito bom. Ponto positivo, né? Vamos ouvir o irmão Ulisses também. Pode também acontecer de a gente se encontrar numa situação que a gente não sabe aquilo que falar para Jeová, né? Nesse momento de pandemia, a gente tem algum parente doente com a doença, está quase falecendo, né? Então, nessas horas, o que falar para Jeová? Aí o Romanos 8:26 nos incentiva que a gente pode mesmo assim orar para Jeová, porque o seu Espírito ele pode interceder por nós com gemidos não pronunciados. Isso mesmo. Muito bom, obrigado por comentar o texto. Irmã Elisângela? E agradecimento, ser gratos a Jeová, isso também fortalece a nossa confiança nele, né? Quando a gente para e medita em tudo que Jeová já fez por nós, né? As coisas boas que Jeová já tem nos dado hoje, então isso fortalece a nossa confiança nele. Então isso mostra que Jeová também vai poder cuidar das nossas ansiedades. Muito bom. Alguns pontos muito práticos sobre a oração para nós aqui, né? Talvez podemos lembrar alguns deles para depois, né? Seja específico, também persistente e lembrar de agradecer nas nossas orações. Isso vai ajudar a ter essa calma, essa confiança em Jeová. Muito bom. Agora vamos passar para o segundo ponto, assim, que vai nos ajudar. Parágrafo 9. 2. Confie na sabedoria de Jeová, não na sua. Nos dias do profeta Isaías, o povo de Judá estava sendo ameaçado pelos assírios. Eles ficaram com tanto medo do ataque que pediram a ajuda do Egito. Jeová avisou a eles que confiar nos egípcios acabaria em desastre. Por meio de Isaías, Jeová disse ao povo de Judá onde poderiam encontrar a verdadeira segurança. Ele garantiu: sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança em mim. 9. Onde podemos encontrar verdadeira segurança? Irmão Gustavo? Então, nós podemos encontrar verdadeira segurança, né, ou sabedoria, na verdade, vindo da parte de Jeová. O exemplo dos israelitas é excelente nesse sentido. Quando eles passaram por uma pressão, né, estavam prestes a serem atacados pelos assírios, Jeová falou para confiar em Jeová, não tomarem atitudes bruscas, né? Mas eles fizeram o contrário. Aí no capítulo 30, os versículos 12 e 13, lá Jeová fala que por eles terem tomado decisões precipitadas sem consultar ele, isso resultaria em péssimos resultados. Muito bom. Obrigado, irmão Gustavo. Então podemos ver que Jeová deixou bem claro para eles, né? Qual que é a fonte, né, dessa paz? Onde poderia ser a confiança deles? Irmã Érica também? Exato, em Isaías 30, no 15, na parte B, ele destaca exatamente isso, que a força deles estaria em permanecerem calmos e terem confiança em Jeová. Um exemplo para nós também. Excelente. Então, nosso texto aqui principal que queremos lembrar, né? Jeová, desde o passado, mostrou isso para eles. Irmão Fragoso também? E algo interessante destacado é que quando uma pessoa se encontra com muito medo diante de uma situação do dia a dia, né? Pode ser um parente doente, pode ser uma situação econômica complicada que a nossa família, um membro da família, né, está passando naquele momento, e a gente pode ficar tão temeroso que isso pode nos levar ao desespero e criar um atalho, né? A gente orou a Jeová, mas a gente não tem a paciência necessária para esperar Jeová nos atender, nos dar uma direção. Então, esse é mais um exemplo. Diante de situações
mais estressantes ou temerosas do dia a dia, vamos orar a Jeová, mas saber aguardar, saber esperar a resposta dele. Excelente, né? Isso mesmo. Muito bom. Vamos ver mais sobre isso, como que podemos ser ajudados nessas situações. Parágrafo 10. Como podemos mostrar que confiamos em Jeová? Pense em alguns exemplos. Imagine que ofereçam a você um emprego com um salário melhor, mas que pode consumir muito do seu tempo e atrapalhar sua rotina espiritual. Ou imagine que algum colega de trabalho esteja interessado em você, mas ele não é um servo de Jeová batizado. Ou então que um parente que você ama muito coloque você contra a parede e diga ou eu ou o seu Deus. Em cada um desses casos, a decisão não será fácil, mas Jeová vai dar a orientação que você precisa. A questão é, você vai confiar em Jeová e seguir a orientação dele? Parágrafo 10. Em que situações precisamos mostrar que confiamos em Jeová? Rosiane? Algumas situações, por exemplo, no emprego, digamos que ofereçam um salário excelente, mas que a carga horária atrapalhe a rotina espiritual. Ou então algum colega de trabalho se interesse por você, mas ele não serve a Jeová. Ou então um parente peça para que você escolha entre ele ou o seu Deus. Muito bom. Então, situações que podem ser bem difíceis para nós, né? Irmão Santiago? Confiar na sabedoria de Jeová nos ajuda em cada um desses casos, né? Por exemplo, nos textos citados aqui, Mateus 6,33, colocar o reino em primeiro lugar, aí você vai saber qual vai ser a decisão, né? Qual é a melhor decisão a tomar nesse caso. Ou Mateus 10,37, que ali torna claro que quem ama mais o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, a verdade é que se uma pessoa está talvez sendo pressionado, né, para não servir a Jeová, então é outro aspecto a ser lembrado, né? 1 Coríntios 7,39 diz que a esposa está amarrada ao marido durante todo o tempo em que estiver vivo. Então, aí tem que pensar se vai tomar a decisão de se casar com alguém que realmente não serve a Jeová. Quer dizer, são princípios que vêm da sabedoria de Jeová e aí a pessoa sabe como fazer a escolha. Então, aqui são apenas alguns casos para serem pensados, né? Excelente, esses princípios, né? Irmão Gustavo também? Por isso que a irmã que a gente está considerando a personagem dela, né? A gente viu na primeira foto que ela estava fazendo orações em diversas situações, mas ela foi muito sábia em aproveitar o período do trabalho, por exemplo, na hora do almoço, para ler a palavra de Deus, né? Para ela conseguir saber o que é que Jeová pensa sobre os assuntos e daí ela, com calma, tomar a melhor decisão, né? Baseada na sabedoria de Jeová. Muito bom. Obrigado, irmão Gustavo, comentar a foto também, tinha deixado passar aí, mas muito importante, né? Ver que ela está buscando esses princípios que dá a sabedoria que ela vai precisar para enfrentar situações. Muito bem, agora vamos passar então para o próximo e nossa terceira dica aqui, em parágrafo 11. 3. Aprenda dos bons e dos maus exemplos. A Bíblia contém muitos relatos que destacam a importância de permanecer calmo e confiar em Jeová. Ao estudar esses relatos, note o que ajudou os servos de Deus a continuar calmos, mesmo enfrentando oposição extrema. Por exemplo, quando a Suprema Corte Judaica ordenou que os apóstolos parassem de pregar, eles não ficaram com medo. Com coragem, eles disseram: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Mesmo depois de serem açoitados, os apóstolos não entraram em pânico. Por quê? Porque eles sabiam que Jeová estava do lado deles e estava feliz com a atitude deles. Por causa disso, eles continuaram pregando as boas novas. Outro bom exemplo é o dos discípulos de Estevão. Quando ele estava para ser morto, Estevão continuou tão pacífico e sereno que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Por quê?
porque ele tinha certeza de que Jeová estava feliz com ele. Parágrafo 11. Que relatos da Bíblia podemos estudar para permanecermos calmos apesar de oposição? Irmã Agar? Um desses relatos é o dos apóstolos, né, que quando aquela corte judaica, né, pediu que eles parassem de pregar, eles disseram que a obediência a eles primeiro vinha para Deus, né, eles deviam ser obedientes a Deus como governante em vez de a homens, né? Mas por enquanto eles só tinham falado para eles pararem, mas depois eles foram açoitados, né? Então, será que eles ficaram com medo, entraram em pânico? Agora nós vamos desistir, né? Mas não, eles não fizeram isso, porque eles sabiam que Jeová estava do lado deles, né? E que Jeová estava feliz com a atitude que eles estavam tendo, né? Então eles continuaram pregando independente do que acontecesse com eles. Muito bom, obrigado. Irmã Luciana também? E um outro relato é o de Estevão. Ele estava sendo vítima de injustiça, as pessoas o estavam caluniando, apresentaram testemunhas falsas contra ele. Ele sabia que corria risco de vida por causa dessas acusações, mas mesmo assim ele conseguiu ter a paz necessária. Até o texto diz que o rosto dele era como de um anjo. Por quê? Porque ele tinha certeza que estava agradando a Jeová. Então, nós também, né, se nós confiarmos em Jeová, procurarmos fazer a sua vontade, Jeová também nos dará a paz necessária para lidar com provações. Muito bom. Com certeza sentiram paz, né? Irmão Felipe também? E é interessante que nesses dois exemplos, Jeová não removeu a oposição, né? Os apóstolos foram chibateados, Estevão foi morto, mas o que Jeová fez foi dar para eles paz, para enfrentar a dificuldade, né? Calma para lidar com aquela situação. Então, às vezes, nas nossas dificuldades hoje, Jeová não vai remover a fonte do problema em si, mas ele vai ajudar a gente a ter paz e calma para lidar com a situação. Muito bom, isso mesmo. Agora vamos passar para 12 e nós vamos ver como podemos seguir esses exemplos. Os apóstolos tinham provas claras de que Jeová estava com eles. Eles receberam de Deus o poder de fazer milagres. Hoje isso não acontece, mas por meio de sua palavra, Jeová nos garante que, quando sofremos por causa da justiça, Ele fica feliz com a nossa atitude e nos dá o seu Espírito. Por isso, não fique pensando em qual vai ser a sua reação quando a perseguição começar. Em vez disso, concentre-se no que você pode fazer agora para aumentar sua confiança de que Jeová pode nos apoiar e nos livrar. Assim como aqueles primeiros discípulos, confie na promessa de Jesus. Eu lhes darei palavras e sabedoria, as quais todos os seus opositores juntos não poderão resistir nem contestar. E temos a garantia: pela sua perseverança, vocês preservarão a sua vida. Nunca se esqueça que, mesmo que um servo fiel morra, Jeová guarda na memória todos os detalhes sobre ele. E quando ressuscitá-lo, Jeová vai lembrar desses detalhes. Bom, vamos pedir um leitor para ler os dois textos aqui. Primeiro Pedro 3,14 e depois 4,14. Poderia ler? Irmã Érica, por favor. Primeira Pedro 3,14 diz: Porém, mesmo que sofram por causa da justiça, vocês serão felizes. No entanto, não temam o que eles temem, nem fiquem perturbados. 1 Pedro 4,14 diz: Se estão sendo desonrados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, porque o Espírito de glória, sim, o Espírito de Deus está repousando sobre vocês. Obrigado pela leitura. E a pergunta, de acordo com 1 Pedro 3,14 e 4,14, por que podemos ser felizes quando somos perseguidos? Irmã Cíntia? Porque Jeová nos dá essa garantia. Ele diz que seremos felizes se sofremos por causa do seu nome. E Jeová pode nos ajudar a superar qualquer coisa que nos aterrorize, que nos deixe com medo, assim como ele fez com os apóstolos, né? Então, essa garantia que temos, que seremos felizes mesmo quando perseguidos, pode nos dar muita força hoje. Excelente. Irmão Jefferson?
E o parágrafo também dá outra dica muito interessante para a gente manter a calma diante de circunstâncias assim, de perseguição, ou por imaginar coisas que vão vir no futuro. O parágrafo diz que para a gente não ficar pensando na nossa reação lá, mas pensar agora, se concentrar no que a gente pode fazer agora para aumentar a nossa confiança em Jeová. Aproveitar, por exemplo, esse período que temos agora de quarentena, do Covid, e temos oportunidades diferentes agora para aumentar a nossa confiança em Jeová, ter um plano diferente de estudo. Isso vai nos ajudar e depois, no futuro, quando precisarmos, Jeová nos fará lembrar. Excelente. Ponto muito bom, né? Irmã Elisângela também? E algo animador também é que quando nós somos maltratados, né, passamos por problemas por causa da pregação, isso é uma prova, uma evidência de que Jeová está nos aprovando e que o Espírito dele está repousando sobre nós. Então, isso também é um motivo de alegria. Excelente. Então, nos ajuda a saber que não temos que se preocupar lá com o futuro, né? Jeová já está nos dando garantias da sua ajuda, né? Vamos agora passar para 13, para ver como também os maus exemplos também podem nos ajudar. Nós também podemos aprender daqueles que não seguiram o conselho de permanecer calmos e confiar em Jeová. Estudar esses maus exemplos vai nos ajudar a não cometer os mesmos erros que eles. Por exemplo, logo no começo do reinado de Asa, um grande exército foi lutar contra Judá. Asa confiou em Jeová e, por isso, Jeová lhe deu a vitória. Mais tarde, o rei Baasa de Israel também ameaçou Judá, só que com um exército muito menor. Em vez de confiar em Jeová, como tinha feito antes, Asa pagou para o exército da Assíria ajudá-lo. E no fim de sua vida, quando ficou gravemente doente, Asa também não recorreu a Jeová. Parágrafo 3. E o que aprendemos dos exemplos daqueles que não permaneceram calmos e não confiaram em Jeová? Irmã Rosiane? Então, Asa, logo no começo do seu reinado, ele teve um exército de mais de 1 milhão de homens que foram atacar ele. Aí o que ele fez? Ele confiou em Jeová. Em 2 Crônicas 14, no versículo 11, ele fala: ajuda-nos, ó Jeová, nosso Deus, pois confiamos em ti. O que aconteceu? Jeová ajudou, deu a vitória para ele. Mais tarde, o que aconteceu? Um outro rei veio com um exército bem menor, mas aí Asa não confiou em Jeová. Pelo contrário, ele acabou confiando em si mesmo e pagou para o outro exército, né? E no fim da vida dele também, ele ficou muito doente, deveria ter recorrido a Jeová, mas não recorreu. Então, uma vez que a pessoa ela está chegada a Jeová, não quer dizer que ela vai permanecer assim para sempre. Muito bom. Então, esse exemplo, apesar de ser um mau exemplo, também nos ajuda, né? Nós vamos ver aqui no 14 também como, em que sentido podemos aprender. No começo, Asa buscava a ajuda de Jeová quando passava por dificuldades. Só que mais tarde, ele preferiu cuidar sozinho dos seus problemas. De início, o plano de Asa de pedir a ajuda dos sírios pareceu funcionar, mas seu sucesso não durou muito. Por meio de um profeta, Jeová disse a Asa: visto que o Senhor confiou no rei da Síria e não confiou em Jeová, seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Nós também temos que tomar cuidado para não tentar resolver nossos problemas sozinhos, sem buscar a orientação de Jeová na Bíblia. Mesmo que tenha que tomar uma decisão urgente, mantenha calma e confie em Jeová, e Ele vai ajudá-lo a ser bem-sucedido. Então, o que podemos aprender dos erros de Asa? Ouvir irmão Jefferson, por favor. É interessante que quando Asa tinha um problema enorme na frente dele, ele recorreu a Jeová. Quando o problema era pequeno, ele quis resolver sozinho. Aprendemos algo disso, né? Quando também nossos problemas são grandes, às vezes a gente recorre a Jeová. Mas os problemas pequenos, menores também, é melhor a gente não preferir resolver sozinho. A gente pode contar com a ajuda de Jeová e Ele vai nos ajudar
e vai nos dar calma também. Muito bom. Importante lembrar disso, né? Irmão Santiago? Talvez alguém possa dizer, bom, mas meu problema é urgente, né? Eu tenho que resolver agora. E talvez ele recorra à experiência dele, né? Porque Jeová o ajudou de determinado modo no passado, e talvez ele imagine que aquela forma de agir é a única que funciona, né? Mas mesmo em momentos em que há urgência, nem a nossa experiência deveria valer nesse momento. O que deve valer realmente é manter a calma, confiar em Jeová, pedir a orientação dele, porque Jeová pode agir de uma forma diferente nesse momento. Então, realmente, confiar em Jeová, não importa o tempo também que nós temos, conhecemos a verdade ou que experiência nós temos. Exatamente. Então, bons pontos aqui também para nós aplicarmos, né? Algumas coisas para lembrar, não queremos depender da nossa sabedoria, né? Como foi feito aqui. Também não queremos retroceder na nossa confiança em Jeová. É importante também. E em situações urgentes também não nos desesperar. Continua confiando em Jeová. Então, bons pontos que podemos aplicar quando nós enfrentamos essas situações pessoais. E alguém gostaria de comentar uma foto lá da nossa irmã, aplicando o que nós lemos aqui nesses parágrafos? Irmão Guilherme? Ela está fazendo o que a gente acabou de ver aqui, né, nos parágrafos, e está pesquisando exemplos, né, tanto bons quanto ruins, que ela pode aprender alguma coisa sobre confiar em Jeová, né, e permanecer calmo. O exemplo que ela está vendo aqui, pelo que eu estou enxergando aqui, é de Abigail, né, e talvez ela está aprendendo sobre esse exemplo dela, um exemplo positivo. Mas a gente, como viu também, com certeza a Bíblia contém vários exemplos, tanto positivos quanto negativos, e a gente consegue aprender coisas maravilhosas dos dois. Muito bom. Então, são vários recursos, livros, publicações, Imite a Sua Fé e outros que podem nos ajudar nesse sentido. Muito bom, excelente comentários, irmãos. E agora vamos passar para o número 4, no parágrafo 15. 4. Decore textos bíblicos. Ao ler a Bíblia, você vai encontrar textos que destacam a importância de permanecer calmo e confiar em Jeová. Tente decorá-los. Pode ser útil ler esses textos em voz alta ou anotá-los em um lugar onde você possa vê-los facilmente. Jeová ordenou que Josué lesse o livro da lei regularmente em voz baixa. Isso o ajudaria não apenas a agir sabiamente, mas também a vencer os medos que talvez sentisse em sua designação. Da mesma forma, muitos versículos da Bíblia podem ajudar você a ficar calmo em situações que normalmente o deixariam ansioso ou com medo. Então, o que podemos fazer ao ler a Bíblia? O irmão Gustavo, por favor. Mateus, desculpa. Então, é muito importante, né, a gente encontrar textos quando a gente estiver lendo, prestar atenção, né, e ver como que esses textos talvez nos ajudam a ficar calmos e confiar em Jeová. Tentar decorar esses textos, talvez por ler eles em voz alta várias vezes, ou então anotar eles em algum lugar que vai ser fácil a gente ter acesso a essas anotações. Excelente. Uma boa dica, né, para nós. Irmã Rosiane também? A importância de ler para a gente ouvir a nossa voz é muito bom, né? Jeová falou para Josué ler o livro da lei regularmente em voz baixa, ou seja, ouvir o que estava lendo. E uma coisa útil, que é o que a fotografia mostra, a irmã ela decidiu escrever esse texto de Isaías, que é um texto que ajuda a se acalmar, e colocar na geladeira. Uma boa dica para nós. Muito bom. Talvez já tenhamos um texto favorito que já nos ajudou. Podemos colocar algum lugar útil, né? Em casa, no trabalho, no carro, para poder lembrar desses textos. Realmente é uma grande ajuda. Vamos passar agora para o parágrafo 16. 5. Sempre se associe com o povo de Deus. Para nos ajudar a permanecer calmos e a confiar nele, Jeová usa nossos irmãos. Em nossas reuniões, somos muito encorajados pelas partes, pelos comentários
e pelas boas conversas com nossos irmãos e irmãs. Além disso, algo que pode nos fazer bem é nos abrir com amigos de confiança na congregação. A boa palavra de um amigo pode aliviar muito o peso de nossas ansiedades. Então, 16. Como Jeová usa a congregação para nos ajudar a permanecer calmos e confiar nele? Irmão Vinícius? Então, os nossos irmãos nos ajudam principalmente quando estamos nas reuniões, né? Nós podemos ver ali pelos comentários dos irmãos, pelas partes que eles fazem, a associação que temos com eles, e nós nos sentimos encorajados e podemos nos sentir mais calmos e confiar em Jeová. Outra coisa também é que quando estamos com os nossos irmãos na pregação, nós podemos compartilhar experiências com eles e ver também como Jeová tem nos ajudado. Realmente a associação com os nossos irmãos nos ajuda muito nesses pontos. Excelente, verdade. Irmã Cíntia também? Conforme diz Provérbios 12, 25, né, a boa palavra ela alegra o coração. E às vezes, conversar, abrir o coração com os nossos irmãos pode nos deixar mais calmos, né? E pode ser a resposta de uma oração que fizemos a Jeová. Então é muito importante também usarmos desse recurso de falarmos com nossos irmãos, com nossos amigos, abrirmos bem o nosso coração. É verdade. E agora que estamos assistindo às reuniões não presencialmente, né? Será que ainda podemos receber essa ajuda, esse consolo? Irmão Felipe? É possível sim, né? As nossas reuniões, mesmo virtuais, mas às vezes só de ver os irmãos, ouvir os comentários deles, a gente já se sente melhor, né? Às vezes o dia nem foi tão bom e a gente nem está com tanta vontade, né? Já ficou com o dia inteiro olhando para o computador, não quer ficar mais olhando para o computador na hora da reunião. Mas sempre vale a pena. Quando a gente assiste a reunião, no final a gente está bem mais alegre do que no início, né? É verdade, né? Irmão Ulisses também? E também podemos aproveitar a sala simultânea antes ou depois da reunião para podermos juntarmos um pouco do grupo dos irmãos e conversar um pouquinho sobre alguma experiência, alguma coisa que pode nos animar. Ou talvez para alguma coisa específica, como uma pessoa, aproveitar o telefone e ligar, né? Antes ou então depois da reunião. Excelente. Boas maneiras, né, de receber ainda essa associação, mesmo à distância, né? Então, funciona presencialmente ou como estamos fazendo agora online também. E a nossa foto aqui, alguém gostaria de comentar para nós? Irmã Rosiane? Agora não estamos pregando de casa em casa, mas continuamos o serviço de pregação. E agora, pelo Zoom, é tão bom poder encontrar os irmãos, conversar com eles também. Então, é uma ótima oportunidade de ter uma boa associação, é na pregação. Como na foto ela toda contente conseguiu colocar uma publicação, a gente também expressa para os nossos irmãos a nossa alegria de estar ali e conversar com as pessoas, mesmo por telefone. Verdade. Então, à medida que passa esse tempo na pandemia, longe dos irmãos, a gente vai se sentindo mais cansados, mas vale a pena persistir, assistindo às reuniões, indo no campo com nossos irmãos, porque recebemos essa ajuda que fala aqui, né? Mesmo longe um dos outros. Vamos passar para a última dica aqui, no parágrafo 17, então. 6. Fortaleça sua esperança. Nossa esperança do reino de Deus é como uma âncora para a alma. Ela nos dá estabilidade ao enfrentarmos circunstâncias difíceis ou ansiedades. Então, medite na promessa que Jeová fez de um futuro em que todos os pensamentos negativos vão desaparecer. Imagine a si mesmo em um pacífico novo mundo, onde situações estressantes não vão mais existir. Você também pode fortalecer sua esperança por falar dela com outros. Faça tudo o que puder na obra de pregar e fazer discípulos. Dessa forma, você vai ter a plena certeza da esperança até o fim. Muito bem, então alguém poderia ler para nós Hebreus 6:19? Hebreus 6:19. O irmão João Brito. Temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme, e ela entra até o interior, atrás da cortina. Excelente, obrigado. Então, a pergunta, de acordo com Hebreus 6:19, como a esperança no reino
nos dá estabilidade apesar de circunstâncias difíceis. Irmão Manuel? Então, assim como uma âncora, né, segura firmemente um navio para que ele não seja levado pela correnteza do mar, também a nossa esperança, né, pensar, imaginar a nós mesmos no futuro, usufruindo as bênçãos do governo de Deus, vai nos ajudar a nos manter bem firmes e não ser levados, né, desviados da nossa adoração a Jeová pela preocupação excessiva com problemas, com ansiedade. Verdade. Muito bom. Irmão Gustavo? Pensar na esperança que temos não é uma fuga da realidade, né? Mas, na realidade, é algo seguro. A gente está pensando num futuro que Jeová vai nos dar, o cumprimento das palavras dele. Então, podemos ficar pensando, sim, no futuro para que isso tenha um efeito positivo sobre nós e nos acalme, né? Excelente. Temos uma foto aqui também. Alguém gostaria de comentar? Irmão Jefferson? Então vemos que essa irmã está aproveitando essa oportunidade de meditar no futuro, né? Como é vívido para ela, ela consegue enxergar, ver detalhes, né? A gente precisa procurar fazer isso, como o Hebreus disse para a gente, que vai ser uma âncora. Paulo foi sobrevivente de 3 naufrágios, sabia o valor da âncora, por isso que ele usou. Então nós também temos que usar a nossa imaginação, porque ela também vai nos segurar. Muito bom. Então essa realmente é uma excelente dica para nós também. Fortalecer sempre nossa esperança. Vamos para o último parágrafo agora, 18. Ao passo que esse sistema de coisas se aproxima do fim, vamos enfrentar cada vez mais desafios que podem nos deixar ansiosos. Nosso texto do ano para 2021 pode nos ajudar a enfrentar esses desafios e a continuar calmos, não por nossa própria força, mas pela confiança que temos em Jeová. Durante esse ano, mostre por suas ações que você tem fé na promessa de Jeová. Sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. A pergunta aqui do 18, o que vai acontecer no futuro e o que podemos fazer? Irmão Guilherme? No futuro nós vamos enfrentar, na verdade, mais desafios, né? Que podem deixar a gente ansiosos, com certeza. Mas a gente pode fazer o que nós aprendemos aqui no estudo todo, baseado no texto aí do ano, né? De Isaías 30:15, que é permanecer calmo e confiar em Jeová. Muito bom. Isso mesmo. Então foi realmente muito bom relembrar esses pontos, né? E nós sabemos que, como falou, tem mais coisas para frente, mas temos tudo o que precisamos, né? Para continuar confiando calmamente em Jeová. Muito bom, obrigado pelos comentários até agora. E agora temos o resumo do estudo, no quadro Qual é a sua resposta? Então, a primeira pergunta aqui, por que não é errado sentir certa medida de ansiedade? Irmã Luciana? Não é errado porque no sistema de Satanás, infelizmente, muitas coisas estão fora do nosso controle e nós passamos por muitas pressões todos os dias. E alguns servos fiéis do passado passaram por ansiedade, eles tiveram a aprovação de Jeová. Muito bom. Então, isso pode acontecer, né? Mas a segunda pergunta continua. Que 6 coisas podem nos ajudar a permanecer calmos? Mesmo com esses desafios. O irmão João? Então, orar regularmente, confiar na sabedoria de Jeová, decorar textos bíblicos, sempre se associar com o povo de Deus e fortalecer a nossa esperança. Excelente. Então, 6 dicas maravilhosas. Talvez até podemos pegar esse quadro, escrever em algum lugar, né, para lembrar nos meses à frente também, que com certeza vão continuar ajudando e ver como podemos aplicar. E última pergunta, por que nosso texto do ano para 2021 veio na hora certa? Irmão Santiago? Certamente, quando essa pergunta foi preparada, os irmãos que
ajudaram na produção desse artigo não sabiam da situação que estaríamos enfrentando agora. Mas o ponto é que, com certeza, Jeová sabia, né? E o fato é que enfrentamos hoje muitas situações que causam ansiedades, como essa situação da pandemia mundial, né? E que causa outros efeitos em todos nós que aumentam essa ansiedade. E a realidade é que, para o futuro, ainda vamos enfrentar diferentes ansiedades e muito grandes. Então, sempre é apropriado nós pensarmos que precisamos manter-nos calmos e confiar em Jeová, independentemente do que apareça. Verdade. Estudando esse artigo, pensando no tema, o texto do ano que foi escolhido, temos alguma dúvida que Jeová está direcionando as coisas, ajudando o seu povo? Com certeza não. Nós vimos como lá, desde o passado, ele deixou bem claro em quem podemos confiar para receber paz em situações difíceis, né? E isso continua sendo a verdade para nós hoje, né? Não importa o tamanho do problema, um exército grande ou um problema menor, nós podemos confiar que Jeová vai nos ajudar. E foi muito bom ver essas 6 dicas que vão nos ajudar a lembrar como ter essa confiança em Jeová. Podemos continuar usando essas dicas, com certeza. E nós queremos tirar pleno proveito, com certeza, para nos ajudar a controlar a ansiedade enquanto estivermos nesse mundo imperfeito, né? E é muito interessante relembrar algumas palavras do parágrafo 17, em que podemos continuar meditando. Enquanto temos que lutar com essas coisas, o parágrafo 17 diz: no futuro, os pensamentos negativos vão desaparecer e situações estressantes não vão mais existir. Então, nós aguardamos com muita expectativa esse dia, mas enquanto aguardamos, temos toda a ajuda que precisamos do nosso Pai Jeová. É muito bom lembrar disso. Então, queremos continuar confiando em Jeová e mantendo a calma. Agradecemos muito os comentários dos irmãos, a boa preparação realmente ajudou a tirar pleno proveito. Também os irmãos ajudando com a parte técnica da reunião também.